Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje um convidado para lá de especial, professor, escritor, Cláudio Rabelo, tudo bom? E aí, tudo bom, meu Bernardo? Bom, uma honra imensa estar aqui, finalmente, né? A gente que conversa tanto, se encontra tanto, é uma honra ter você, é minha, de ter você aqui participando, trazendo esse material. Mas antes de a gente já entrar nesse material que você está falando, vamos contar um pouquinho da sua história, por que você foi para essa área da comunicação, o que te levou a trabalhar com isso? Engraçado, né? A gente estava falando um pouco nos bastidores, tá? Falar um negócio engraçado, né? Em 94, eu sempre gostei de falar, sempre quis ser escritor, né? Desde criança, tinha escrito livro de criança e tudo. Aí eu achava que minha vocação era o direito. O que eu conhecia era direito. Assim, eu falava, uma profissão para quem fala muito é direito, ser advogado. Só que aí, do nada, me deu uma fobia de gravata na época. Fobia de gola. Nossa. Eu ficava enjoado, qualquer coisa que apertasse em mim. Uhum. Aí eu falei, nunca vou usar uma gravata na vida, então o que eu vou fazer, outra profissão? Aí um amigo meu ia fazer publicidade e propaganda. Uhum. E eu nem sabia do que se tratava. E aí, por isso que eu entrei em publicidade. Então, assim, eu brinco medo até que... de gravata que... Não, então, eu brinco que Deus me deu uma fobia de gravata e depois passou. Sacou? Uhum. Então, assim, na época, né, só pra poder ir pra área mesmo. E hoje eu sou apaixonado, assim, né? A área da comunicação, acho que engloba tudo. Eu acho que quem acompanha você nas redes sociais, quem vê o seu material, quem assiste a sua aula, talvez não conseguisse imaginar que você, em algum momento, pensou outra coisa de tanta paixão, de tanta forma que você passa, assim, tem a sua dedicação em falar, né? E aí, como é que foi isso? Você estava ali fazendo publicidade e pensou em alguma hora ir para agência, aquela coisa formal? Que horas que entra a questão do professor? Então, eu tinha uma agente de publicidade, inclusive, né? Meu TCC foi uma agente de publicidade. E foi muito engraçado, porque abriu como TCC eu e meu ex-sócio, né? Isso foi mais ou menos 98, 99. Inclusive, foi depois uma das primeiras agências que pensaram que se posicionaram como agente digital aqui no estado. Eu abri a Target, depois foi a Target Online, na época. E o que aconteceu? Aí meu ex-sócio foi para o Canadá, só que era uma agência pequenininha, a gente abriu com que vibe? Para a gente aprender tudo sobre propaganda. Então a gente passava o dia na Gazeta, o dia na Tribuna, o dia numa empresa de outdoor. A gente queria conhecer o mercado. Inscrevemos para participar de licitação, para pegar conta grande, mas só nós dois, assim, sabe? E para quê? Para a gente estar no meio dos grandes publicitários, aprender sobre o mercado. Eu era muito apaixonado. E aí ele foi estudar no Canadá, estudar Maia. Aí a gente deixou a agência inativa. E nesse meio aí eu fui fazer pós-graduação, aí me apaixonei também pela pós-graduação, fiz em Marketing e Tecnologia da Informação, entrei em outra agência, e aí muito menino, um anúncio de Guarapari, de uma faculdade chamada J. Simões, me perguntando que precisa de professor de publicidade. Falei, professor de publicidade, o que será que precisa para dar aula lá? Me contrataram nessa faculdade, um semestre depois na FAESA, né? E aí eu pulei quase até o teto, porque eu tinha, 23, 24 anos de idade, chamar para ser professor universitário, né, numa universidade importante dessa. E aí fiquei 10 anos lá. Aí a história vai, né? Uhum. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, fui para a UFSM no Rio Grande do Sul dar aula lá, né, uma universidade muito grande. Fiz concurso para voltar para a UFES, passei também. Aí agora estou aqui coordenando curso na UFES de publicidade. Então, assim, são muito tempo, assim, você até deu uma resumida, e eu achei, assim, curioso nesse ponto, assim, que você fala que jovem entrou ali na faculdade, mas antes você estava falando que vocês já estavam olhando para o online, isso lá atrás. Uhum. Então, como é que era essa visão sua naquela época do online e a gente já fazendo esse comparativo com hoje, assim? Então, se for... É bom que aqui vai o papo mesmo, né? Porque... Desde pequenininho, desde criança, eu gostava muito. Então, da questão do futuro, né? Do futuro, o que vai ser no futuro? Eu era muito apaixonado, por exemplo, eu sempre fui muito agitado, né? Pela brincadeira lúdica, né? Polícia e ladrão, essas coisas assim de rua, né? Pique. Só que eu gostava muito, por exemplo, eu fiquei encantado com o Atari quando eu vi. O Pense Bem da Tectoy, sabe? Com aquele brinquedo Gênios. Tinha uma novela que, se não me falha a memória, muito antiga, a primeira que eu lembro da minha infância. Não sei se o nome é esse, eu acho que era Transas e Caretas, a novela, né, da Globo. E tinha um robozinho. Eu vi. José Wilker tinha um robô, acho que era o José Wilker, tinha um bom robozinho. Ou Neila Torraca, eles tinham lá um robozinho. Que era uma referência ao Star Wars também. E aí eu sempre gostei das novas tecnologias.
tive, felizmente, né, condições, né? Na época, minha mãe pagou para mim curso de Corel, de Photoshop, numa época que ninguém sabia nem o que era isso. Tava na época da gente propaganda analógica. E aí eu já entrei de cara com um emprego, ganhando muito bem, porque eu dominava um software que ninguém sabia mexer ainda, né? E aí entra aquela questão de, pô, vai acabar com o emprego das pessoas? Não, o mercado ele vai se transformando, né? Então, hoje é impensável você entrar num agente de propaganda que não está usando software gráfico e até outros tipos de software. Quando eu comecei a dar aula, eu botei um posicionamento na minha cabeça. Eu vou estudar tendência, mas tendência não é modinha. Tendência é o que não está acontecendo ainda, é o que tende a acontecer. Com a análise do passado, com a análise do presente, o que tende a acontecer. E aí, eu falo, né? Tudo que vier de tecnologia nova, de contexto novo, de conceito novo, minha mente vai ter que estar preparada para eu estar tentando me antecipar isso. Então, eu não subestimo o que está acontecendo com o mundo e tento ficar antecipando, né? Então, por isso que eu ouvi tanto preconceito em torno do TikTok e falei, vou dar uma aula no TikTok. 3 minutos para dar aula. Estou acostumado a dar aula em universidade, quase 20 anos. Cheguei lá, fui falar de tema denso, Kafka, O Pequeno Príncipe, né? Fui falar de mitologia, fui falar de Bergson para falar de temporalidade. E aí, do nada, deu lá num vídeo 200 mil visualizações. Nossa. Né? E aí, os vídeos, em questão de 3, 4 dias, deu 1,5 milhão de pessoas. E uns comentários que eu não estou acostumado, né? Na sala de aula, assim, professor, que horas que a aula vai acabar? No TikTok você é incrível, você é maravilhoso, que aula, é o lado do TikTok que eu quero, eu não sabia que tinha aula no TikTok. E aí eu falei, pô, cara, que legal, né? A universidade, ela é conhecida às vezes, né? As pessoas que não conhecem extensão, por exemplo, tendem a falar que a universidade é elitista, que é para poucos. Eu falei, por que não o que a gente está falando na universidade não pode também, né, fazer o olho das pessoas brilharem, elas quererem também estar na universidade, quererem discutir o que a gente está discutindo lá dentro, né? Fazer o nosso papel mesmo. E aí eu gostei, tá uma experiência recente também. Não, a questão do TikTok é incrível, porque é uma visão que muitas vezes as pessoas olham para uma ferramenta, veem pessoas usando de uma outra forma e acham que só pode ser usado daquela forma, porque aquilo ali está sendo sucesso, mas ela não consegue enxergar que aquilo ali é um potencial propagador, enfim, de atingir pessoas, de acessibilidade às vezes, né? E foi isso, você resolveu começar ali, eu imagino que as pessoas já começam assim a ficar esperando o dia que você vai postar, ou sugerindo o tema também, tem isso? Uhum. Então, sim. Inclusive, eu tenho uma mania nova que eu comecei a fazer, né? Falei, vou tentar fazer live no TikTok, que eu nunca fiz, sei nem como é. Aí eu falei, pô, tava com 25 mil seguidores, é muito para um professor, eu acho, né? Pouco para uma celebridade, para um influenciador. Mas para mim, que eu não estava acostumado com isso, estou acostumado a dar aula para 26 pessoas na sala de aula, eu falei, vou abrir a câmera só para testar como é que é essa ferramenta de live aqui, né? Eu até dou aula de marketing digital, já tinha canal no YouTube, né? Fiz um curso, que eu vou falar depois também legal, que se chama MOOC, Massive Online Open Course, que é para a UFES. A UFES selecionou num projeto de extensão muito bacana alguns temas, e eu vou dar uma aula que vai dar direito. Eu já gravei, né? Vai ter tradução para inglês, para Libras, já está quase pronto, vai ser lançado acho que nos próximos 2 meses e vai gerar certificado pela UFES, online. Vai ser gratuito online para o mundo. Caramba, então vai ter assim, vai estar até com tradução para inglês, sabe, para tudo. Então, quem quiser cursar, o meu é de comunicação e mídias digitais. Então, quem quiser fazer é gratuito. Não é gratuito pegadinha, porque é universidade, entendeu? Não tem fórmula de lançamento. Não é você gratuito em troca do seu e-mail para depois a gente ficar tentando te vender infoproduto. Ele é realmente um projeto de extensão para ampliar a universidade para as pessoas, né? Ele não vai ser um diploma de graduação, ele vai ser um curso, um certificado, curso livre, mas com certificado de chancela da UFES. E aí o que eu fiz? Eu abri essa live, voltando ao TikTok. E aí 2.000 pessoas assistiram, sabe? E eu não tinha nem assunto. Só que eles começaram a falar coisas. Olha, naquela aula sua de 3 minutos que você deu sobre o assunto tal, queria saber mais disso, mostra a sua biblioteca. E aí vem aquela proximidade, sabe? Eu acho bem bacana, assim. E aí, você falando então desse curso aí, também, na época que as pessoas ficaram mais reclusas por conta da pandemia, houve um estouro ali
de infoprodutos, de as pessoas acessando as redes sociais, e muito falava assim sobre essa questão do marketing digital, mas era uma outra visão, né? E até tem até um certo preconceito das pessoas quando falam assim, eu trabalho com marketing digital, já associa logo a que vai vender um produto, que é o e-mail. Como é que você analisa então, isso? o marketing digital ele é muito amplo, né? O capítulo desse meu livro aqui do novo, que a gente vai falar, né, ainda, que eu trato de marketing digital, eu falo, a primeira coisa que você precisa de saber sobre marketing digital é que ele não existe, né? E é um capítulo do livro de marketing digital. Se não me falha a memória, o outro é de 2018, que é o Faixa Preta, né? Foi o mais vendido na Amazon durante quase 4 anos. Ele ficou entre os top 5 da categoria dele, né? Da área de publicidade e propaganda. O novo está na área de gestão e marketing. Mas eu também falava nessa linha também de que marketing digital não existe. Mas como assim marketing digital não existe, né? O que existe é o uso das ferramentas digitais. Assim como não existe o marketing de microfone, ou não existe o marketing de auditório, não existe o marketing de panfleto, panfletomarketing. Não é isso, né? Marketing é o quê? Tem ING no final, né? É mercado em processo. É o gerenciamento do ecossistema de mercado. Isso envolve muita coisa. Quando eu faço um disparo automatizado de e-mail, um atendimento de SMS, integro minha loja online com a loja física, quando eu crio redes de anúncios usando TikTok, Facebook, Google, Twitter, faço isso tudo, quem tá recebendo essa mensagem, ela está num ponto de venda, ela pode hoje estar acessando o Google, a Amazon, por exemplo, para ver o preço de um produto enquanto está na loja de brinquedo, falando com um atendente que é ser humano. Ela está na sala de aula falando, nossa, olha o anúncio que me impactou agora, fala com um colega do lado, pede opinião. A gente também está na espacialidade urbana. Não é, eu falo que o maior, aqui eu coloco também, tem uma outra frase do livro novo que eu falo, o maior equívoco na estratégia é o uso do ou. Eu vou fazer marketing online ou offline? Sabe? Então, assim, você vai usar as mídias disponíveis para se comunicar. Então, por exemplo, isso aqui que você está fazendo, podcast, eu já palestrei 2 vezes no seminário de podcast, 2 ou 3, não lembro agora, porque eu gosto tanto, né? Mas me chamaram. No começo eu não sabia nem o que era podcast. Fui pesquisar para palestrar. E eles brigavam comigo. Eles falavam, Cláudio, podcast é uma mídia sonora. É o iPod com o broadcast. E aí eu falava, não, cara, podcast é como a TV. A TV ela pode ter no formato da Netflix, ou ela pode ter na TV a cabo, ela pode estar numa TV de tubo, ela pode estar numa TV no celular. Então, assim, o podcast, o seu podcast, que é o Café com Leitão, ele é uma marca multiplataforma. O cara pode assistir no celular ou assistir na Smart TV gigante da casa dele. Quem sabe um dia não dá para transmitir o Café com Leitão, um trecho dele no cinema, ao vivo, antes da galera esperar. Então, assim, não deixa de ser o podcast. Hoje a galera já vê isso, né? O podcast ele pode ser visual. Quem sabe no futuro o podcast não pode ser igual um game, ele não pode ser interativo. Será que ele não pode se integrar, por exemplo, com uma outra ferramenta? Seu podcast não pode estar aqui agora e a gente está fazendo uma live com um cara no TikTok ao mesmo tempo que a gente está aqui? Mas isso aí é TikTok ou é... E não pode estar sendo transmitido num shopping com pessoas fazendo perguntas para alguém no microfone que está no shopping andando? Então é digital ou é orgânico, sabe? Então, falar que a coisa é puramente digital, o podcast ele vai para as mídias digitais. Você pode usar a inteligência de dados para otimizar muito seu podcast aqui também. Então, isso aqui é o quê? Isso é podcast, é broadcast, sabe? Vai para a TV aberta? Pode ir. Por que não? Esse formato pode ir para a TV aberta. Ou ele pode ir para streaming. Então, é isso. Acho que eu falei pra caramba, né? Não, mas aqui é isso só pra mesmo. falar que não existe esse digital, assim, né? É fantástico. Estou aqui, a gente está aqui para ouvir, eu tenho certeza que as pessoas estão adorando. E esse ponto que você falou também abre muito a mente das pessoas nesse sentido assim, de que as mídias, né, elas têm outras possibilidades. Talvez diferente seja a questão do jornal impresso, que talvez de todas... Porque quando a gente trabalha em emissoras, muitas vezes falam assim, o rádio está acabando, a TV já era, o cinema também, porque agora é só Netflix. Mas de todas, acho que só o impresso é que talvez tenha muita dificuldade daquele jornal, né? E as outras não. Você enxerga isso também? Então, é um problema de posicionamento, eu acho que até da própria palavra posicionamento, né? O pessoal, todo mundo do marketing usa até hoje, qual é o seu posicionamento? Só que posicionamento foi um conceito feito por Aurice Jack Trout há mais de 30 anos.
Então, mas eu acho o seguinte, eu falo isso muito de marca. O problema do jornal impresso, talvez, é o mesmo... Eu falo isso no livro também. É o mesmo da videolocadora, é o mesmo das empresas que eram cursos de datilografia. Então, pensa assim, eu estava tentando falar isso, né? Esses dias eu fui conversar com a empresa de um amigo meu que ele me chamou, falou, Cláudio, eu faço um encontro anual da minha empresa, você pode bater um papo? Eu falei, pô, adoro isso, cafezinho, me chama, vou lá. Aí ele comprou até meus livros, acho que comprou um monte de livro para dar para os colaboradores dele lá, pediu antes, na Amazon, né? E aí, antes do lançamento, inclusive. E aí eu estava falando isso com ele, né, sobre posicionamento. Que, imagina você chegar e falar assim, eu sou o melhor curso de datilografia. Pô, eu já fiz curso de datilografia, com 12 anos de idade. Eu adorava. Falei, pô, vou entrar num curso de datilografia. Imagina, se você tem uma rede de escolas de datilografia, a Flash Video, a Laser Discos, ou então se você vende algo como Coca-Cola, que é só um refrigerante. Fizemos um monte de propaganda ao contrário aqui no seu podcast, né, de graça. Mas, ó, tudo patrocinado aí, você vê? Por isso que é tão bem feito, assim, ó, a qualidade aqui desse podcast, até parece. Aí, o que acontece? O cara tem que entender o seguinte, eu existo, meu negócio é ensinar, meu negócio é da área da educação, e é ensinar ferramentas e tecnologias úteis para escritórios, para negócios. Falo nem escritórios, para negócios. Aí você é um curso de datilografia. Se muda para Office, você dá aula de Office. Se muda para inteligência artificial, você vai dar aula de inteligência artificial. Se muda para oratória, você vai dar aula disso também. Então, essa escola de datilografia poderia ter continuado. Mas não, ela era uma escola de datilografia. Se você também entende que você... No livro eu uso o exemplo da Faber-Castell. Se você entende que você não vende lápis de cor, mas você vende ferramentas para que os artistas libertem seu potencial criativo, a Faber-Castell ela era muito mais forte do que a Adobe. A Adobe nem existia. Se viesse o software gráfico da Faber-Castell, ela compraria a Adobe. Ela poderia entender isso. Não, eu crio ferramentas que vão ser boas para os artistas. Instrumentos musicais. Olha isso aqui, né? Não deixa de estar falando, né, de ser um meio de arte. Poderia estar aqui o melhor microfone da Faber-Castell, por que não? Mas não, os caras segmentaram demais isso, sabe? E aí o exemplo que eu dou é esse, né? A Disney. A Disney é uma marca de verdade. O que a Coca-Cola vende? Refrigerante. Ah, mas tem a roupa da Coca-Cola, é a roupa do refrigerante. E a Disney? A Disney não, né? A Disney é... Olha como é que a gente está interligado ao Omnichannel, né, meu? A gente fala as coisas que... O pessoal fala no TikTok, eu sou sincerão. O telefone aqui no meu tá eu para com isso, cara. Se toca, tô no podcast agora. Mas tava falando a Disney. A Disney, cara, você não consegue falar o que a Disney é. Aí eu tava numa palestra, o pessoal, não, ela é experiência. Eu falei, experiência, cara, todo mundo fala, né? Eu não vendo um café, eu vendo uma experiência. Eu não vendo uma... Às vezes a experiência pode ser ruim. Não, pode ser ruim, exatamente. Pode ser uma experiência ruim. Mas o que é a Disney? Cara, o slogan deles é onde os sonhos se tornam realidade. E aonde que os sonhos se tornam realidade? Num serviço de streaming? Ou num brinquedo, né, que sua filha ganha? Ou num parque de diversões? Ou numa revista em quadrinho? Ou num videogame? Sabe? Ou num óculos de realidade aumentada? Ou num carro? Imagina, cara, se eles começam a vender, por exemplo, carruagens daquela Bela Adormecida, não, aquela da Cinderela. Imagina se eles começam a vender carro em forma de carruagem da Cinderela, para que empresas de franquia consigam levar as debutantes para o baile de debutantes nas carruagens, cara. Imagina, sabe? Ou então inventem coisas dessas, assim. Ou então alguns robozinhos da Disney, tipo aquele Wall-E, que sejam assistentes pessoais em shopping center. Você andando no shopping perguntando onde que fica a loja tal, senhor, venha comigo tal. Sabe? Então, assim, eles podem fazer os sonhos se tornarem realidade, eles podem ampliar o potencial de marca deles para tudo. Então é isso, acho que a gente tem que entender. Tudo isso a gente falando por causa do podcast, né? Podcast não é um meio sonoro só, o potencial dele é gigantesco, assim como a TV ampliou muito. Desculpa. Tudo isso foi porque depois a gente foi pro jornal impresso. Aí você já viu como é que tá o jornal impresso hoje? O mesmo jornal que se entendia como impresso, ele finalmente, eu falava isso já tem uns 15 anos, mas eles tinham preconceito. Eu dei aula num após há uns... Quando surgiu o Twitter, tá? No ano do Twitter, eu falei, gente, abre o olho para isso, faz jornalismo no Twitter. Aí eles, não, jornalismo é mídia social, coisa de criança.
Hoje o jornalismo, aposto, não sei, vou chutar, não tenho dados. Mas eu acho que a maior audiência da Gazeta hoje é no Instagram. Exatamente, assim, né? As pessoas a visão mais... nossa de fora, assim, sem dados sem dados. Mas você, por exemplo, você se informa mais abrindo o Gazeta Online, lendo a versão impressa no digital, a simulação do impresso no digital, ou Instagram? Instagram, Twitter, o que está no Facebook. E outro ponto também é isso, que alguns sites desse de notícias cobram... você vai clicar para ler e aí você tem que pagar. Eu fico pensando assim, essa informação certamente em outro site vai estar de graça. Ela talvez perde o mais importante, que é a pessoa acessar o site e ter ali como ponto de referência e ela ganhar na publicidade, talvez, ou com os parceiros anunciantes. Olha, pode anunciar aqui porque eu sou mais acessado, todo mundo entra, em vez de tentar fazer você pagar R$2, R$3 para ter uma assinatura, né? Sim, cara, e assim, hoje em dia também até a questão da publicidade, ela não é mais tão necessária assim. É o que um monte de gente às vezes pergunta para mim, nossa, mas assim, as pessoas também estão muito preocupadas com isso. Com o dinheiro não é nem minha preocupação, mas eu vou falar na visão de alguém que tem negócio mesmo, assim, sabe? Tem um negócio para a Gazeta. Estamos falando, seu podcast está falando para o Brasil inteiro, né? Eu sei que o pessoal do Rio te assiste muito também, né? Seu público é muito grande lá no Rio, né? Em outros lugares também. E aí o que acontece? Ó o branco, cara. O que a gente tava falando? Voltando lá, velho. Tô ficando velho. O negócio da Gazeta... Eu vou abrindo o leque, né? Eu falo abrindo o leque na hora que eu chego de onde que foi. Ah, tá. De pagar para acessar. De pagar para acessar. Publicidade no... Não só a Gazeta, né? Todos. A Globo, inclusive, eu assino Globo.com e aí eu tinha acesso a tudo. Agora não tem mais. Agora isso é só para assinante. Fala, mas eu sou assinante. Aí tem que ser um plano plus extra mais ainda. Né? Para assinar, por exemplo, o jornal. É separado para assinar o Globo, por exemplo. Então, primeiro, eles perdem público. E aí eu falo isso, né? Há muito tempo, que na época que começou a pirataria, eu falava, cara, que oportunidade para a indústria do cinema. Que oportunidade. É tudo que eu quero, para mim. Se eu fosse uma marca assim, né? E não deixa de ser. Assim, vamos falar abertamente para não parecer assim que eu sou... como é que é? Que eu não tenho sonhos óbvios, que nem todo mundo, né? É óbvio que eu gostaria de ter o potencial de falar com pessoas igual o Leandro Carnal fala, igual o Cortella fala. Eu admiro pra caramba, né? Os dois, Viviane Mosé, alguns desses professores. Uma palestra deles não é barata, né? Ultrapassa aí R$50 mil. Mas por quê? Porque eles têm público. Quem tem mídia, quem tem público, tem tudo. Então, você não está vendendo conteúdo, R$1 para me ouvir aqui... Você não está pagando para acessar meu conteúdo exclusivo, mas você está me conhecendo. Se você está me conhecendo, quando eu for na sua cidade num teatro, você vai pagar R$200 para entrar nesse teatro para ouvir. Você vai querer. Se você pegar hoje 2.000 lugares num teatro e botar o Leandro Carnal, vai lotar de gente pagando mais de R$100, R$200 para querer ouvir o Leandro Carnal, porque você sabe quem é. A mesma coisa da Disney. Quando começou a pirataria, em vez de 1 milhão de pagantes assistirem Homem-Aranha, de 1 milhão aumenta para 100 milhões de pessoas assistindo gratuitamente. São 99 milhões de crianças a mais pedindo pro pai, me compra um Homem-Aranha Baby para mim no aniversário, compra um velocípede do Homem-Aranha, uma bicicleta do Homem-Aranha, o biscoito que tem Homem-Aranha. Então, assim, o licenciamento de marca ele amplia muito, né? Então, por exemplo, não precisa nem desse programa ter um patrocínio, não sei o que. Dependendo só de você conversar sobre construção civil com algum cara que seja dono de uma grande construtora, um imóvel que ele vende, já é uma vantagem muito grande. E por que não ele não pode combinar com você uma monetização de um vendedor? O vendedor não ganha lá 5%, 2% sobre o valor de um imóvel. Um imóvel de, sei lá, de... Quanto que custa um imóvel? Mais de 1 milhão. 1,5 milhão. Então, para que você vai vender o anúncio para eles? Você pode falar, olha, meu podcast fala com muita gente. E lá a gente vai falar de uma forma muito orgânica. E nem é para enganar o ouvinte, consumidor. Não, pelo contrário. A função da publicidade é essa. É traduzir uma linguagem que é muito complexa, que o cara não consegue dizer para aquele público. Se você, com a sua linguagem, com a confiança, pode falar isso. Então, quer dizer, nós temos novas formas de monetização, né? Assim como... Você pode botar o seu nome no futuro numa caixinha de... justamente por causa da confiança que você passa, qual que é a marca aqui? Ó, Tomate. Tomate é uma marca muito famosa.
pode ter embalagens da Tomate, por exemplo, no futuro, versão especial, igual tem Sadia, bota o chefe lá, né? Então pode ter, digamos que você atinja, né, passe a atingir exponencialmente mais gente ainda que você, aí pode ter lá, né, versão, né, do café com leitão, entendeu? Então, assim, ou também os infoprodutos, né, uma escola de podcast do Bernardo Leitão online, então... É isso, as pessoas têm que abrir o olho para essas novas formas de monetização. A gente olha essas pessoas, assim, o mercado como referência, falando de podcast, eu posso falar do Flow, do Podpah, que eles foram tirando o nome podcast e se tornando uma marca, um estúdio onde produz conteúdo. O Podpah, então, fazendo coisas assim, além, que é assim, o Flow ainda tem outros produtos que passam em outros canais no YouTube. O Podpah não, ele vai produzir mais conteúdos e esses conteúdos passam dentro de um canal só. Então, assim, como se fosse uma grade, assim, fazendo essa analogia, uma grade de televisão. Mas isso, alguém poderia falar assim, isso não pode, né? Enfim, trazendo essa questão que é uma marca. O Podpah hoje tem roupa, eles vão fazer eventos, shows, enfim. É isso, a gente olhar a questão e não ficar preso. E você falou uma coisa curiosa também, da questão de usar as ferramentas, que eu trabalhei em emissoras que não queriam que os apresentadores fossem famosos, tivessem destaques de uma rádio ou uma emissora, enfim, porque isso, ele vai ficar maior que a empresa. Sendo que quanto maior for um professor, for um profissional ali dentro, com a sua rede social, enfim, com esse engajamento, as pessoas vão ter talvez mais interesse em acompanhar ele nesses locais de trabalho, né? Tem esse medo, né? Sim, eu já, inclusive, já fui chamado para abrir no ano, né, para 300 professores de uma rede de escola. E aí eu fui falando para isso, sobre as tecnologias. Em um determinado momento eu descobri que não era interesse da escola que os professores dela se tornassem celebridade. E aí, nesse meu TikTok agora recentemente, o que eu descobri? Que eu vi muitos comentários das pessoas assim, como deve ser legal ter aula com você. Como eu queria ser estudante da UFES, de publicidade, para ter aula com você. Lógico, um carinho imenso, assim, né? Eu falo, pô, que massa ouvir isso. Mas, cara, se os professores de um cursinho pré-vestibular se tornam celebridades, todo mundo quer estudar lá por causa deles. E isso era antes das mídias sociais. A gente conhecia os professores famosos aqui de Vitória. Alguns deles não é à toa que, por exemplo, na época Darwin, Nacional, tudo, alguns deles se tornaram deputados. Né? Ou seja, porque as pessoas confiavam, né, no nome deles, tudo. Então, alguns abriram restaurantes, né, e os alunos iam porque era eles, assim. Então, isso é muito legal. Mas aí, continua por causa da força da escola. E eu acho isso, que se você tem uma estrela trabalhando no lugar, você não tem que ter medo dela sair, você tem que garantir que ela continue. E que os outros melhores queiram disputar para estar nesse lugar seu. Porque todo mundo vai falar, pô, lá é um lugar que nasce estrelas, hein? Então eu acho isso, assim, que tem que aproveitar esse potencial, sabe? Tem que aproveitar. E é isso, eu acho que o café com leitão, por exemplo, ele pode se tornar, isso que você falou, ele pode se tornar um canal. E aí o canal Café com Leitão pode ter um programa de turismo apresentado por não sei quem, por outra pessoa. Ele pode ter um programa de entretenimento, ele pode ter um programa infantil. Né? Então ele pode ter no canal, ele pode se tornar uma rede. O seu podcast pode se tornar uma rede. Pode se tornar, digamos que é o que fala conhecido, por que não no retorno, igual retorno vinil, um jornal impresso ou uma revista. O livro, né, que o pessoal fala, tem os livros, vai acabar as livrarias, o livro impresso. Mas não, pelo contrário, hoje a gente tem mais possibilidade. Para um autor, hoje é muito melhor. Né? Assim, ainda mais numa editora igual essa que eu estou lançando agora, que é a Alta Books, é a maior de negócio que tem no Brasil, mas do que era antigamente. Você fala, nossa, mas antigamente as pessoas tinham mais livraria, uma em cada esquina. Mas hoje em dia você consegue fazer audiobooks, né? E conseguir falar com pessoas que são cegas. Você consegue ter tecnologia mais acessível para fazer livro em braille, traduzir para inglês, corrigir um erro no livro impresso no digital para a próxima edição, né? Fazer edições personalizadas, corporativas do seu livro. Então, assim, as grandes editoras hoje têm que entender isso. Ela só não pode ficar, nossa, sabe, tá tendo pirataria, meu negócio está morrendo. Então, isso eu acho que essas dificuldades libertaram o potencial, sabe, de negócio de um monte de empresa. Nossa, você falou uma coisa que é muito real, assim, que a gente tinha muita loja de disco. Quando a gente queria comprar um CD, a gente ia na loja, aí pedia o vendedor, ele abria, colocava ali, você ficava ouvindo, e tinha uma em cada esquina. E hoje
a impressão que talvez se ouça muito mais música do que antigamente, né? Sim. Porque antigamente você tinha essas lojas, tinha acesso ali, assim, né, de uma certa forma, tinha esse mercado, mas hoje está no celular, está no YouTube, a facilidade de você lembrar de uma música, querer e colocar lá e você ter esse acesso de ouvir. Antes você tinha que comprar o CD para vir todas, enfim. Então é exatamente isso. Agora, falando do livro, vamos falar do primeiro, que foi. Esse livro ficou como mais vendido na Amazon. Como é que é o nome? Faixa Preta em Publicidade e Propaganda. Exatamente. É. E por que você resolveu escrever esse livro aí? Então, eu dava aula disso, né? De novas mídias. E aí eu dava aula de conceitos. Quais são os livros mais importantes que tem de estratégia de publicidade? Eu vou falar alguns. A Estratégia do Oceano Azul, o Free do Chris Anderson, alguns assuntos que a gente estava falando aqui, você falou que é o gratuidade, estratégia de gratuidade, a cibercultura do Pierre Levy, cultura da convergência do Henry Jenkins, conceitos. Em vez de pedir para o meu aluno comprar, eu nem peço para comprar meu livro, mas estou falando, como eu tinha que dar aula de um monte de livros de assuntos, né, eu falei, poxa, por que não tentar compilar num livro explicando isso? Então, na parte de conceitos, eu explico esses principais conceitos desses principais livros de estratégia. Que hoje, contextos, o que está acontecendo hoje? Que o nosso olhar tem que se voltar? Cultura colaborativa, né? Então, assim, o que a gente tem que olhar para o que está acontecendo hoje? E aí são os contextos. E aí vem para as ferramentas mais novas, né? Ferramentas de live marketing, branded content, advertisement, marketing digital. E aí essas principais ferramentas de propaganda. Só que eu escrevi em 2018. E aí ele ficou lá, mais vendido na categoria, né, de publicidade. E as pessoas viam ele muito como um livro de publicidade. E não é, né? Ele é um livro para todo mundo e é um livro de estratégia assim, para a vida. Porque o nome dele é Faixa Preta Publicidade e Propaganda. E aí ele tem esse nome por quê? Porque 4 anos é para você chegar na faixa preta de uma luta. Só que você não é um bom lutador quando você chega na faixa preta. Significa que você aprendeu os princípios e a partir daí começa você se apaixonar pela luta e aí vira sua profissão, né? E a mesma coisa, o livro ali você vai passando de faixa. Então tem algumas lições que você passa para a faixa da branca para amarela, amarela para azul, marrom, preta, e aí o livro vai passando de faixa para dizer que você está ampliando. E aí depois, nos últimos 3 anos, né? Como eu estudo coisas muito novas, eu vi, não, tá na hora, continuei, veio um monte de ferramenta, um monte de coisa nova. E aí veio o novo, né? Que é a estratégia do cafezinho. Então, você está lançando a estratégia do cafezinho. Quando a gente for no ar, né, já vai estar à venda disponível. As pessoas podem acessar na Amazon, enfim, online. Eu vou também deixar aqui na descrição para você já adquirir, enfim, um link para você comprar. E como é que surgiu, então, esse outro livro? Você deu esse passo para escrever e já tem também uma... Esse primeiro foi você independente, esse segundo já tem a ele já a tem editora. A chancela da Alta, né? Então, a Alta, cara, assim, ela é uma editora que eu sou apaixonado. Se falar de marca, para mim, é a Alta Books. Ela, hoje, é a maior editora de negócios que tem no Brasil. E está crescendo. Num mercado em que as editoras estão, né, declinando. Porque ela usa muita inteligência. O cuidado dessa editora é muito grande. Ela faz aquela série para leigos, ela faz o Pai Rico, Pai Pobre. Todos os principais livros de Canva, de estratégia, que você vê. Se você for na seção de administração da livraria, você vai ver a Alta lá de cima a baixo. Administração, negócio e economia, né? É a principal. E aí eu fiquei muito feliz quando eles aceitaram. Eu mandei o meu projeto, eles falaram, olha, a gente topa fazer o livro, a gente conhece aí o seu livro anterior e a gente topa muito fazer. E aí passou por uns 50 profissionais, sabe? Muita gente da equipe, né? Eles são uma editora muito grande lá do Rio. E qual que é a ideia do livro? Quando ele estava já com 70% pronto, que veio o Insight. Ia ser uma espécie de Faixa Preta 2, né? Não tinha o nome ainda, não. Não, então, ele tinha um outro nome. Tipo, por exemplo, assim, novos contextos da estratégia, sei lá, alguma coisa assim. Né, eu não lembro o nome. Bem formal. Assim. Mas era um livro sobre estratégias atuais, assim. E eu fiz igual no meu TikTok. Porque eu tentei deixar também mais interessante para todo mundo. Então, quando eu vou falar por exemplo, de algo que você vai achar interessante. Por que a loja de brinquedo é assim, cheia de experiências, para vender? Eu tentava misturar no storytelling com mitologia, com cultura pop, com filosofia, com história, só que com uma leitura agradável para todo mundo. Então, até quem não é publicitário, não é da área de estratégia, todo mundo em algum momento tem que lidar com estratégia.
Você fala assim, vou organizar a festa de aniversário da minha filha. Você pode fazer uma festa qualquer, ou lidar bem com fornecedores, com criar uma experiência fantástica, escolher o melhor horário, o melhor dia, o melhor momento. Então, assim, todo mundo vai ter que lidar com o que lida hoje, o que é o universo da publicidade e propaganda hoje, né? Então, o que é a estratégia do cafezinho? É o seguinte, o cafezinho, eu olhei para o cafezinho e pensei, o cafezinho desperta a sua atenção, né? Desperta, acorda, gente. Lições sobre publicidade. Publicidade é o que vai fazer a pessoa lembrar que você existe. Vai alcançar mais pessoas. O café, a pessoa ama café. Eu estava dando a palestra essa semana e tinha uma menina tatuada com café no braço. Então as pessoas adoram tatuar. Eu amo café, eu coração café, tem as xícaras com isso. Uhum. Não é à toa que você escolheu esse nome, café com leitão. As pessoas amam o universo do café. Uhum. Né? E aí, isso é propaganda, mitologia de marca, brilho no olho. Lições sobre propaganda. São 49 lições no livro. O café ele é multissensorial. Você já sente o cheirinho do café, é o gosto do café. Você olha para o café, sabe, a forma que ele é apresentado. É para explicar branding, ampliação de valor de marca. O café, ele é versátil nas entregas. Você pode tomar café num copinho de plástico, copinho americano, copinho de isopor, no Starbucks, numa xícara diferente, num bule, sei lá, milhares de formas. Dependendo do cafezinho, pode ser de 50 centavos na sua experiência ou até R$50. Isso é para explicar lições de UX, melhorar a experiência dos usuários. O café, ele parece algo simples, mas ele move todos os mercados quase. A cotação do café, se ela muda várias outras cotações. Sem falar que envolve mercados de embalagens, cafeteria, desde o plantio, logística, os transportes, é muita coisa o mercado do café e parece que é pequenininho. Ele explica marketing, que é todo o gerenciamento do mercado que está por trás. Então, lições de marketing. E, para terminar, o café não é algo que você toma sozinho. Você sempre chega para um amigo, com alguém e fala, vamos tomar um cafezinho? É para lições de growth, estratégias de hipercrescimento. Então, aí no final eu boto um Canvas, né? Um Canva que toda empresa vai ter que olhar e pensar assim, eu tô pensando diariamente nos meus 6 objetivos, publicidade, propaganda, marketing, branding, growth, UX. Então, o livro está de uma forma gostosa explicando esses 6 objetivos que toda marca pequena ou multinacional tem que ter. Não, é incrível. E as marcas de café já te procuraram para você palestrar nas redes, assim? Não, então, aí você até falou assim, né, como é que as coisas são rápidas, né? Você falou assim, porque semana passada a gente conversou, né, eu acho que por telefone, falou presencialmente também, e, não, quando o programa for ao ar, o livro já vai... Não é quando for ao ar, agora que está sendo gravado, ele já está, hoje ele já andando na livraria, na leitura, né, cara? Eu andando na livraria leitura do Shopping Mestre Álvaro, tava lá o livro em destaque lá, todo bonito lá já. Nossa. Então, na Amazon ele já tá assim, acho que hoje ele estava em 22, 23, mais vendido numa área mais concorrida do que a de publicidade, que é a área de gestão de negócios, sabe? Ele estava lá já bem cotado lá. E já está sendo vendido na Amazon, em todas as plataformas, né? No site da editora, né? Já está tendo... Né, as pessoas, inclusive, que compraram na pré-venda já estão... Hoje me marcaram, um monte de gente me marcou. Recebi em casa, estava com muita expectativa. Então é isso, o livro já está aí bombando, né? Então é isso, eu fico também imaginando essas possibilidades de palestras, de convite que surgem para você também. Olha como é que é, né, cara? Eu tô falando, gente, eu tô... É falta de cafezinho. Olha só. Não, tem aqui o nosso café. Aí, o que acontece? As empresas de café, né? Uma pergunta. Eu sou assim, dando aula, tá? A pessoa me faz uma pergunta, eu vou abrindo leque, depois eu falo, qual que foi a pergunta mesmo? Mas é isso. É ser rizomático isso, sair fazendo conexão, que é legal, assim que é bom bater papo. Não, eu adoro. Bater papo não, que eu tô falando mais do que pobre na chuva. Não, mas eu sou aqui para ouvir mesmo também. Não, mas as empresas de café não chamaram, não, para palestrar, não, né? Assim, meu negócio mesmo é a UFES, né? Dedicação exclusiva. Eu tenho poucas horas, eu posso dar palestras fora e tudo, 30 horas por ano até, né? Principalmente, mas, né? Pedindo a licença lá para poder exercer essa atividade. Ou então, as participações como essa aqui também são não só liberadas como bem-vinda, porque isso é popularização do ensino superior, né? Do trabalho acadêmico. Mas ainda não também porque o livro acabou de chegar, né? Acabou de sair. Então, assim, as pessoas nem conhecem. Algumas pessoas podem pensar, esse livro é sobre o quê, né?
Pra você ter ideia, no meu TikTok, a maioria das pessoas achava que eu era professor de filosofia. Eles não me viam como professor de estratégia. Uhum. Mas por quê? Porque eu comecei mesmo falando muito lá, o que começou é de questões que envolvem a estratégia, envolvem a comunicação. Depois a gente pode até falar sobre isso, que você vai ver assim, o que é o curso de comunicação, né? Que louco isso, porque teve uma frase muito interessante que eu ouvi ontem, de um hater, cara. Tô com um hater já. Não, se você chegou a ponto de ter hater é porque tá gigante. Eu fiz uma live no meu TikTok no meio de uma palestra que eu tava. E aí o hater, eu vi depois a frase dele falando, esse professor quer dar aula de tudo. Né? Esse professor quer dar aula de tudo. Aí eu pensei, vou até falar, não, você vai me bater aqui se eu falar isso. Mas se o monarca quer falar de tudo, por que eu não posso falar de tudo? Entendeu? Assim, né? Sim, estudei. Exatamente. Né? Pô, que tento ter respeito com as pessoas, tento ter coerência. Por que eu não posso? Se a gente pensa assim, né? Se todo mundo pode ter o direito de falar tudo, por que não? E não é ensinar tudo, né? O TikTok ele é uma mídia de você, né, trazer conversa e tudo. Mas aí é que entra também a minha reflexão que eu fiz do que é a comunicação, cara. A comunicação, você se formou... Você fez qual área, assim? Eu fiz comunicação, rádio e TV. Ah, você fez rádio e TV. Depois fez cinema. Foi na FAESA? Foi na FAESA. Você foi da minha época lá, não? Eu não fiz publicidade. Não, mas eu dei aula pra rádio e TV lá, pra aquela galera, pro Bento, mas eu não tive aula com você. Bem no comecinho, assim, aquelas primeiras turmas lá de rádio e TV. É. Que legal, cara. Então, olha que legal ver que tá exercendo não, bem eu via você aí pra passando caramba. lá. Não, então, mas você foi da minha época lá, né? Contemporâneo lá daquela professor. época. Então, tá. Então, aí... Ali em São Pedro. Então, aí olha só, hein? Vamos falar de departamentos. Quando eu estudei na UFES, estudante, ela ficava no CCJE, o curso de comunicação. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Eles entendiam a publicidade e jornalismo como uma ciência econômica. Então ele ficava lá junto com a administração, com a economia, ficava lá naquela área. Quando eu passei no concurso para ir para a Federal de Santa Maria, lá o curso de comunicação ficava no Centro de Ciências Humanas e Naturais. CCHN. Então, eles entendiam como uma ciência humana. A gente ficava junto com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia. Né? Por quê? Porque a comunicação lida com isso. Com a mente humana, com a relação do homem com seus artefatos, com o comportamento dos grupos, né? Com a linguagem, com o pensamento. E aqui na UFES, agora ele foi para o departamento, está no Centro de Artes. Porque entende que a gente também lida com música, com artes, com cultura, com visual, com a retórica, com teatro. Então, assim... Então a gente vai falar de tudo. Não é? Então eu posso, como um professor que tem 20 anos, né, de... Eu não estou falando eu posso, no sentido arrogante. Estou falando, por que não, né, levar para o TikTok coerência para falar de temas de filosofia, de antropologia, de sociologia e me comunicar bem com as pessoas ali, para que elas estrategicamente também vivam, pensem com mais... respeito, com mais coerência. Então é isso, assim, às vezes eu trago temas que eu acho que são importantes para todas as áreas, porque a publicidade e o jornalismo, eles falam com todas as áreas. Exatamente. No jornalismo você dá matérias, você aqui, imagina aqui, rádio e TV aqui, né, o podcast, e o Jô Soares, por exemplo, todo mundo falava, nossa, como o Jô Soares era inteligente. Ele era, mas ele também tinha uma pauta. Mas ele era inteligente porque ele aprendia a cada dia. Né? Você aqui, eu estou falando, você está me ouvindo. Vem aqui um padre falar. No outro dia pode vir um pastor, pode vir uma pessoa, né, um espírita, pode vir aí pode vir um músico do rock, ou pode vir um cara que é um maestro. Olha o tanto que você está aprendendo. Você tem que ter o jogo de cintura para fazer a pauta e conversar com essas pessoas. A cada vez que você conversa com um entrevistado diferente, você vai ganhando mais repertório para falar com o outro. Então, olha que profissão fantástica, cara. Ser entrevistador, sabe? De ter um podcast, ser professor. Então, é por isso. Podemos falar, né? Exatamente. É a mesma coisa que fala assim, é o que você tocou. Esse podcast vai falar sobre tudo. Uai, por que não? Né? Por que eu não vou trazer pessoas diferentes? Assim, eu poderia fazer sobre um determinado assunto, ou só sobre uma linha musical, cultural, enfim, ou um nicho, poderia, mas não. Enfim, eu tenho a pretensão de estudar e de fazer um podcast mais aberto, que tem outros temas variados, enfim. Mas é o que você falou, tem essa visão mesmo de
E eu estudei, você falando, estudei economia, estudei filosofia, então a gente estudou história da arte. Então a gente na faculdade a gente estudou muita coisa, um campo muito amplo, né? E a gente falando, analisando também o mercado capixaba, assim, como é que você consegue enxerga assim que a gente tá para o mercado nacional? Que aqui tem muita coisa específica que é local, né? Que a gente não consegue enxergar, mesmo assim, em grandes centros do Nordeste, do Sul do país, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, então nem se fala. Tem uma coisa do mercado aqui que parece que tem uma certa visão limitada de alguns pontos. Tem isso? Tem, né? Que ponto, né? Sensível, né? O que a gente tem que os outros não têm, né? O copo Stanley. Os caras têm orgulho disso. Você sabe, né? Eu já falei isso em outro podcast, em um determinado dia eu conversei com você, né, numa outra entrevista também, que a gente tem autoestima muito alta, né? Aonde não deveria ter. A gente tira muita onda, né? Muito arrogante em coisa que a gente não é. E a gente é muito humilde aonde também não deveria ser, onde poderia ter mais autoestima. Quer ver um exemplo, cara, muito louco, assim, muito louco. Ontem eu li a matéria num jornal. Olha como é que eu tô falando. Eu não li a matéria no jornal, eu li no Instagram do jornal, mas é o jornal. Exatamente. Tá vendo? Quando você se refere a essa marca, digamos que vamos falar de duas, Gazeta e Tribuna. Uhum. Quando você fala dela, você fala, o jornal falou que... Mas o jornal é onde? É o Instagram dele. Mesmo que você leia no Instagram, eu me refiro à Gazeta como jornal, a notícia do jornal. Porque o que interessa para mim ouvir a Gazeta é o respaldo, o report ali, é a reportagem que eles fizeram, né? O trabalho que o jornalista teve. O que, infelizmente, está perdendo também. Não deveriam perder isso, tá? Em troca de caça-clique, né? Deveriam ser um pouco mais... cuidadosos para fazer mesmo aquela reportagem que ninguém faz, ir mais à rua, né, identificar as coisas. Mas qual foi a reportagem que eu vi falando assim, Carnaval de Vitória, vem pessoas até de outros países para o Carnaval de Vitória. Só de você colocar isso já mostra o quão a autoestima é baixa. Nossa, tem até pessoas de outro país. Cara, um carnaval que tem lá, sei lá, 50 mil pessoas assistindo, 20 mil pessoas assistindo. Em Vitória, é óbvio que vai ter estrangeiro. Agora, daí o cara ter vindo só pro Carnaval de Vitória já não vai subestimar a minha inteligência. Ele não saiu da Austrália para falar, tá aí, tem uma coisa que eu vou numa empresa de turismo para comprar o pacote do Carnaval de Vitória, porque eu quero ir. Não, eu duvido. Até porque a gente sabe que não tem esse trabalho de marketing, enfim, de igual o Carnaval do Rio, da Bahia, não tem. Não. Então, assim, jamais um cara do Japão. Mas provavelmente o cara da China tá embarcado aqui em alguma coisa e tal, e aí o gerente da empresa que ele tá, não sei o que lá, falou, vamos lá no Sambódromo, você vê? Ou um parente de alguém, ou alguém que fez um intercâmbio lá, e a pessoa tá visitando Vitória. Então o jornalista achou, na matéria, o título tava assim, olha, Carnaval de Vitória é frequentado até Portal. Aí eles entrevistaram, aí botaram pessoas, vou falar 3 países chutando, tá? O terceiro não, o terceiro é verdadeiro. Então, vieram pessoas do Canadá, do Japão e do Rio de Janeiro. Mas exclusivamente para o Carnaval? Não, não é isso não. Vou falar de novo, vamos ver se você saca o que eu tô falando. Vamos lá, vou falar de novo. Do Japão, olha de onde que são os países que elas vieram. Do Japão, da Austrália e do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cara, não é outro país, cara. Ela falou, veio gente até do Rio de Janeiro. Agora que eu entendi. Sacou? Dentro da... Pra você ver como é que tá enraizado. Dentro da matéria, no título, tava falando que vem gente de outros países. Aí eles entrevistaram e acharam 3. Por exemplo, do Japão, do Canadá e do Rio de Janeiro. Aí eu falei, cara, a gente fala assim... pra gente, você falar assim... Que o ator de Malhação chegou em Vitória, os caras fazem um estardalhaço, entendeu? E é isso que eu tô falando. A gente tem uma autoestima muito, muito baixa porque deveria ter. Tanto que eu estava falando, entendeu? O que interessa... Por isso que o meio é a mensagem. Não interessa o que eu falo. Né? O que eu falo pode ser muito interessante para quem está me ouvindo do Acre lá no TikTok, porque está me ouvindo de São Paulo, porque está me ouvindo do interior da Bahia. Para o capixaba não é interessante. E é por isso que o meu Instagram tem 2.000 seguidores... E o TikTok 25 mil em uma semana ganhou.
E o meu Instagram, o post atinge 1.000 pessoas e o TikTok atinge 200 mil, 300 mil pessoas no mesmo post postado no mesmo minuto. E é por isso que o comentário do Instagram é boa, Rabelo, e o do TikTok é você é incrível. Por quê? Porque as pessoas gostam de falar com quem está de fora. O santo de casa, ele não faz o milagre, entendeu? E isso, cara, a gente não entende para os próprios artistas locais. Eu era muito fã do Milson Henriques, cara, assim, sabe? E eu ficava impressionado com a humildade dele, sabe? Eu chegava para me apresentar para ele, Milson Henriques, não sei se você lembra, né, tal. Ele falava, cara, não precisa de todas as vezes você explicar, não, eu sei quem é você, Cláudio, sacou? Então, assim, ele falava isso. Eu falava, bicho, esse cara sabe quem eu sou. Se você chegar hoje para uma geração de 20, 25 anos de idade, você falar de Maurício de Oliveira, do Milson Henriques, os caras não têm valor de marca. Eles têm valor humano, espetacular, e não tem valor de marca. Sacou? Então, assim, é o que eu tô falando. A gente tem uns caras aqui, por exemplo, né? Acho que Renato Albani, né? Ele tá aqui, ninguém dá valor. Ele vai pra fora, estoura lá, o pessoal daqui enche o teatro pra ver ele. O Dead Fish também. Eu cansava de ir em show do Dead Fish de Camburi Clube, fundo de quintal, coisa assim. Foi descoberto pela MTV lá fora. Aí uma aluna entrou na sala de aula na época. Você sabe quem vai vir em Vitória? Dead Fish vai tocar aqui. Eu falava, cara, então, eles sempre foram daqui, sempre tocaram com a gente. Não dava valor, entendeu? Então é isso, assim, o nosso mercado... o próprio... Você vê, eu tô num grupo de WhatsApp com mais de 200 pessoas chamado Marketing VIX. Eles mesmos lá, não sei se eles entendem isso. Se forem falar assim, vamos todo mundo fazer uma excursão para ir para o RD Summit, para ir para... Sabe? Enche a boca para falar, para ir num evento fora, mas é difícil fazer um negócio com a galera que está aqui mesmo. E tem gente muito boa aqui. Muito boa, né? Tipo, isso que eu tô falando. Tanto é que eles saem daqui e vão para os outros lugares, né? A gente tem isso fazer outras coisas. E a gente tem essa coisa assim, depois fica pescando esses ídolos assim, nossa, é capixaba, olha só, que orgulho, não sei o que mais isso. A gente tem uma dificuldade, acho que então é uma questão que a gente tem que vencer essas barreiras, enfim, e construir essa nova forma de comunicação. Vou dar o último exemplo agora que vem na minha cabeça, o Amaro Lima, por exemplo, cara, sabe? Assim, então, é isso que eu tô falando. Ele tá aqui, na nossa frente, entendeu? Eu não estou falando que ele não tenha repercussão, mas ele não tem a repercussão, por exemplo, que tem, sei lá, o Rapa, entendeu? Assim, né? Que não tem. E é muito bom o trabalho do cara. É muito bom, é muita qualidade. Então, assim, por que a gente não dá mais valor a essas coisas? E eu estou falando isso que eu aprendi quando fui para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os caras dão mais valor ao Engenheiros do Havaí do que qualquer outra banda. Você não vai, por exemplo, você não pega uma banda grande que está estourando e o Engenheiros do Havaí vai abrir. É essa banda que vem é que vai abrir o show do Engenheiros do Havaí. Os caras sabem fazer isso. Todo mundo torce pro Grêmio e pro Inter. O Capixaba, ele torce para 300 times. Mas não torce pro time Capixaba. Porque o time Capixaba é ruim. Porque você não torce para ele. Se você torcesse para ele, você ia comprar o caderno dele, a meia dele, igual eles compram a cuia de chimarrão do Inter e do Grêmio, né? A camisa oficial, ia comprar os ingressos, aí o time ia ficar rico e ia poder comprar o jogador caro. É esse que é o problema do nosso marketing aqui. A gente tem sempre essa coisa do que é de fora é melhor aqui. A gente tem isso, assim, a gente tem essa visão que precisa ser modificada. E isso influencia diretamente na publicidade, né, que a gente assiste, na forma como as marcas querem comunicar. A gente tem a Lara, que eu acho uma coisa assim, incrível o que ela vem fazendo. Porque antigamente as pessoas contratavam-se influencers, artistas de fora para vender produtos daqui. E aí agora você tem muita gente fazendo coisas daqui, né? E ela, assim, aí ela saindo daqui para fazer coisa lá fora e voltando para cá. Porque também às vezes ficam cobrando ela, talvez, não sei, de quando que ela vai sair daqui, né? Porque você já está maior do que o estado. Acho que você foi o orientador dela. Foi. E acho que não sei se ela já chegou a comentar alguma coisa nisso, né? Que ficam cobrando quando que ela vai sair porque ela está maior do que o estado. Então, assim, eu falei com ela lá na banca de TCC, isso é verdade, entendeu? Porque, assim, eu acho Porta dos Fundos muito bom, eu gosto, acho bacana, lógico. Só que, assim, eles são um negócio milionário, o investimento que eles têm. Ela sozinha consegue fazer um negócio que ninguém faz. E eu falo assim, todo mundo, nossa, no começo até eu me peguei falando isso, a Lara foi gravar com Porta dos Fundos, sabe? Ela gravou com eles. Só que eu acho que eles, se você for pegar por algumas questões, eles têm que, teria que ser o contrário. Falar, nossa, Porta dos Fundos gravou com a Lara. Entendeu? Porque ela é muito boa também.
E eu falo isso até para negócio mesmo, entendeu? Assim, quando eu falo, né? Um dono de um supermercado, se você tirar todos os caixas, todo mundo que varre o supermercado, todo mundo que faz a contabilidade, todo mundo que repõe os produtos no estoque, deixa o dono sozinho lá, ele não dura um dia com o supermercado. Quem faz a riqueza do supermercado são os funcionários. E os funcionários também estão lá trabalhando por causa da força empreendedora, do sonho, do legado, da história, né, do know-how do cara que é o dono também, do investimento, né, que ele botou ali no supermercado. Só que é via de mão dupla. Não é uma oportunidade. Entendeu? Assim, não é eu sou melhor que você. Um dia desses, quer ver um ato falho disso aí que eu vou falar, que é igual o lance que eu tô falando disso aí da Lara, pro Porta dos Fundos, dá valor, falar, caramba, a gente gravou com essa menina. Porque um dia ela pode se tornar a Anitta do humor. E aí o Porta dos Fundos vai falar, gente, a gente gravou com ela. Eles vão falar isso, assim, sabe? Fazer questão de dizer que foram um dos primeiros a gravar com ela quando ela nem era muito conhecida nacionalmente. Né? E já esqueci, tá vendo? Porque eu também não quero te falar só. Não, mas é isso, da questão de como que a pessoa localmente tem um trabalho às vezes muito grande e aqui a gente fica imaginando que a pessoa vai sair ou só vai fazer sucesso se ela sair daqui do estado e que ela foi da sua banca, né? Então você foi, na verdade, você foi orientador dela, né? E esse trabalho dela nesse sentido assim do Porta dos Fundos um dia reconhecer e falar assim, caramba, ela participou aqui. Até porque se eles chamaram é isso, não é porque é um negócio, é business, né? Eles têm uma empresa de milhões. Então, se eles estão chamando aquela pessoa, que aquela pessoa tem um potencial enorme. Eles não estão ali para arriscar, enfim, naquele projeto ali, né, do vídeo ali, não é um projeto novo, onde eles fizeram até contratando gente, enfim, tentando solucionar. Ela não, já entrou fazendo um vídeo que vai para o canal principal, enfim, um vídeo que tem que ter tem marca, que tem patrocínio, enfim. É nesse ponto, né? É isso, cara. Se eu for falar nomes que eu tô falando, tá vendo? Eu faço essa questão, cara. Eu faço essa questão, porque para mim o talento tá perto de mim também. Sabe? Tá perto de mim. Se eu for falar assim dos caras assim, né? Eu falo, um que eu puxo a orelha direto, que é meu amigo, cara, o Heckel. Não sei se você conhece, assim, Heckel Ferreira. Eu puxo muito a orelha na TV dele. Vitória. Meu ex-aluno, isso, ele, né? Tá na TV Vitória. Ele é multimídia, o garoto. Mas eu puxo a orelha dele. Porque ele fica assim, nossa, quando eu trabalhei no show do Tom, legal ele ter esse orgulho. Só que ele usa isso quase como uma forma de vender demais, como se fosse assim, nossa, que incrível para mim ter a oportunidade de estar no show do Tom. É uma oportunidade mesmo, né? Porque impulsiona, assim. Mas ele é muito bom, cara, sacou? Sem desmerecer em nada o Tom Cavalcante, mas eu acho o Heckel muito melhor do que o Tom Cavalcante, eu acho. O trabalho dele eu acho melhor. Então, assim, só que calhou de um ser mais famoso do que o outro. Um trabalhou com o Chico Anísio, teve a chancela, tudo. Então, assim, né? Durante muito tempo. Foi outra época também, né? Mas... E eu não estou desmerecendo um profissional em razão do outro. Mas eu acho que quando o Heckel for para a Globo, ou para a Globe, né? Você não sabe, né? Eu saí certa vez para abrir minha própria emissora, a Globo. Não, isso aí viralizou, não sei se você conhece. Aí o que acontece? Digamos que ele muda a lente do capixaba, cara. Sacou? Muda a lente do capixaba. É aquilo que direto eu ia em alguma livraria ou em algum lugar e a pessoa falava assim, em qual prateleira que você tá? No autor capixaba? Eu falava, não tem um gênero literário chamado autor capixaba. Existe um gênero literário, né? No caso, eu escrevi livro de estratégia, livro de publicidade. Então, assim, agora que está na alta, ele não vai para a prateleira do autor capixaba. Mas, mesmo assim, se alguém pegar o livro lá e falar professor da UF, se bobear, vai pensar que é menos, entendeu? O capixaba que pegar isso na mão, porque botou aqui, ó, professor da UFES. Aí entra o problema da autoestima. Eu mesmo quase pedi para não botar professor da UFES, embora eu tenha muito orgulho da UFES. Gosto muito de trabalhar lá, acho que é uma universidade muito boa. Mas se tivesse aqui autor do best-seller, faixa preta, publicidade de propaganda, talvez para o capixaba, para quem está de fora vai ser normal, né? Mas para o cara que está aqui, talvez ele fala, é só o professor local aqui. Uma vez eu vi isso também, a questão da audiovisual, que era a pessoa falou assim, a gente não faz cinema capixaba, a gente faz cinema. E aqui no estado do Espírito Santo, somos capixabas, né? Quem está fazendo.
E a gente faz no gênero de terror, faz no gênero de comédia, faz no gênero de drama. Não tem assim, vai concorrer, o prêmio, aí tem categorias, né? Comédia, não sei o que e tal. E prêmio por melhor filme capixaba. Aí você fala assim, não, né? É como se fosse um gênero. Sim. E... Um prêmio de consolação. Exatamente. Né? Então, e você vê que talento, se botar dinheiro, tem, né? Tem o Rodrigo Aragão, né? Exatamente. Foi no gênero dele do terror, é um dos maiores, é referência no mundo inteiro. Não, assim. É lógico, em tempos diferentes é como se fosse assim um contemporâneo que foi o Zé do Caixão. Isso, o Zé do Caixão foi trabalhar com ele, então. ele teve ele como referência, enfim, ele faz um trabalho na linha dele ali que o Brasil inteiro, como eu falei, no mundo todo tem como referência. É lá de Guarapari, enfim, é daqui. E tem aquela sacada de... Desculpa aí te interromper, Não, mas tem aquela sacada de marca, né? Eu fui no shopping uma vez, tinha lá não sei se você viu isso, uma experiência como se fosse um teatro de horrores para você entrar e ir com os bonecos dos filmes, entendeu? Então, assim, um teatro do filme dele. O teatro não, como é que se diz? Aquele passeio, assim, aquele... Museu. Como se fosse um museu, né? Dele, assim, dos filmes dele, sabe? Eu achei assim, nossa, que sacada, sabe? Porque ele entendeu que o negócio dele não é só... Aí entra a trilha sonora. Cara, cinema, você vê o negócio de cinema, né? Maquiagem. Exatamente. Eu corri para comprar a trilha sonora do Pulp Fiction, quando eu vi Pulp Fiction. Então, assim como o pessoal corre para comprar a varinha mágica do Harry Potter, quando... Eu também tinha coleção de trilha sonora de filme nacional, porque você tinha ali, vinha o kart, vinha o trabalho, enfim, a sequência das músicas, às vezes eram músicas compostas para o filme, e a gente tinha essa coisa de comprar, né? Agora, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, quero deixar aí o microfone aberto para você falar dos seus próximos projetos, além do livro, o que mais você está pensando, o que você está fazendo, fica à vontade aí para falar. Não, então, tô pensando principalmente na minha filha, né, de 7, 8 anos de idade, que ocupa aí 99,9% das nossas atenções, né? Mas é isso, cara, assim, eu tô muito focado no livro, tá? Na coordenação de curso da universidade, lá de publicidade e propaganda, nas aulas, no curso MOOC que vai lançar da UFSC, que eu acho que vai ser bem bacana para as pessoas, né? Já está todo gravado, todo prontinho também. E estou querendo mais também continuar, né? Tendo tempo devagar para poder ampliar o que a gente fala na universidade nessas mídias sociais. Então, eu vou tentar, na medida do possível, continuar produzindo esporadicamente esses conteúdos para o TikTok. Mas, assim, se eu for falar para seu público do Brasil inteiro, me convidem aí, gente. Estamos do Livro Estratégia de Cafezinho. Me convida para tomar café pelo Brasil, porque aí é um pretexto para eu lançar o livro nas livrarias de cada lugar, entendeu? Todo dia alguém me pergunta, no Rio lá, quando é que você vem no Rio? Alguém perguntou de outro estado hoje também. Então eu falo, não, gente, me convida para um evento aí com pretexto que eu aproveito, marco a livraria, a gente faz um evento aí na livraria de lançamento. Então também estou focado nisso também. Ver se eu consigo, já que a Alta vai lançar o livro no Brasil inteiro, tentar passear um pouco pelo Brasil para fazer o lançamento, conversar mais de perto com os públicos aí que ampliaram um pouquinho. Não, e aí a gente vai acompanhar pelas redes sociais. Eu vou deixar as redes sociais, TikTok, Instagram, o link do livro aqui na descrição para você já adquirir, comprar, seguir. E é fantástico, assim. Hoje foi um podcast, como eu digo assim, um aula show, né? Que a gente teve aqui. E muitas coisas ainda poderiam vai ter um número 2 ainda. Isso aí já vai ficar marcado aqui. Então, olha, se você chegou também até aqui esse momento, aproveita, curte, compartilha. Isso é importante porque a gente ajuda a educar o algoritmo. Toda vez que você dá o seu like, você curte, você ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo possa chegar também para mais gente, tá bom? Então se inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau!